Senhoras e senhores, vídeo 124 do canal, dando sequência aqui ao nosso projeto de leitura da Bíblia. Então, já peço por favor o seu like, a sua inscrição, quando terminar o vídeo, o seu comentário, o seu compartilhamento agora ou depois, tanto faz também, para nos ajudar aqui ao desenvolvimento do canal. Então, não vamos nos demorar, vamos dar continuidade aqui ao livro de Juízes, capítulo 7. Então Jerubbaal, que é Gideão, e todo o povo que estava com ele, levantando-se de madrugada, acamparam junto à fonte de Arode. E o arraial de Midian estava da banda do norte, perto do outeiro de Moré, no vale. Disse o Senhor a Gideão: o povo que está contigo é demais para eu entregar os midianitas em sua mão. Não seja caso que Israel se glorie contra mim, dizendo: foi a minha própria mão que me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte, e retire-se do monte Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda são muitos. Faze-os descer às águas, e ali os provarei. E será que aquele que eu te disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém, todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo, este não irá. E Gideão fez descer o povo às águas. Então o Senhor lhe disse: qualquer que lamber as águas com a língua, como faz o cão, a esse porás de um lado, e a todo aquele que se ajoelhar para beber, porás do outro. E foi o número dos que lamberam a água, levando a mão à boca, 300 homens. Mas todo o resto do povo se ajoelhou para beber. Disse ainda o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam a água vos livrarei, e entregarei os midianitas na tua mão. Mas quanto o resto do povo, volte cada um ao seu lugar. E o povo tomou na sua mão as provisões e as suas trombetas, e Gideão enviou todos os outros homens de Israel, cada um à sua tenda, porém reteve os 300. O arraial de Midian estava embaixo no vale. Naquela mesma noite disse o Senhor a Gideão: levanta-te e desce contra o arraial, porque eu o entreguei na tua mão. Mas se tens medo de descer, vai com teu moço Purá ao arraial. Ouvirás o que dizem, e serão fortalecidas as tuas mãos para desceres contra o arraial. Então desceu ele com seu moço Purá até o posto avançado das sentinelas do arraial. Os midianitas, os amalequitas e todos os filhos do oriente jaziam no vale, como gafanhotos e multidão. E todos os camelos eram inumeráveis, como a areia na praia do mar. No momento em que Gideão chegou, um homem estava contando a seu companheiro um sonho e dizia: eu tive um sonho. Eis que um pão de cevada vinha rolando sobre o arraial dos midianitas, e chegando a uma tenda, bateu nela de sorte a fazê-la cair. E a virou de cima para baixo, e ela ficou estendida por terra. Ao que respondeu seu companheiro, dizendo: isso não é outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Na sua mão Deus entregou Midian e todo o seu arraial. Quando Gideão ouviu a narração do sonho e a sua interpretação, adorou a Deus. E voltando ao arraial de Israel, disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou nas vossas mãos o arraial de Midian. Então dividiu os 300 homens em 3 companhias, pôs nas mãos de cada um deles trombetas e cântaros vazios, contendo tochas acesas, e disse-lhes: olhai para mim e fazei como fizer. E eis que chegando eu à extremidade do arraial, como eu fizer, assim farei vós. Quando eu tocar a trombeta, e eu e todos os que comigo estiverem, tocai também vós as trombetas ao redor de todo o arraial, e dizei: pelo Senhor e por Gideão. Gideão, pois, os 100 homens que estavam com ele chegaram à extremidade do arraial, ao princípio da vigília do meio, havendo sido pouco colocadas as guardas. Então tocaram as trombetas e despedaçaram os cântaros que estavam nas mãos. Assim tocaram as 3 companhias das trombetas, despedaçaram os cântaros, segurando com as mãos esquerdas as tochas e com as direitas as trombetas para as tocarem, e clamaram: a espada do Senhor e de Gideão. E conservou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército deitou a correr e, gritando, fugiu. Pois, ao tocarem os 300 as trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, e fugiram até Bet-sita, em direção de Zererá, até os limites da Meolá, junto a Tabate. Então os homens de Israel, as tribos de Naftali, de Aser e de todo Manassés, foram convocados e perseguiram a Midian. Também Gideão enviou mensageiros por toda a região montanhosa de Efraim, dizendo: descei ao encontro de Midian, e culpai-lhes as águas até Bet-bara e também Jordão.
Convocados, pois, todos os homens de Efraim, tornaram-lhes as águas de Bet-bara até também o Jordão. Prenderam 2 príncipes de Midian, Oreb e Zeeb. Mataram Oreb na penha de Oreb, e Zeeb mataram na lagar de Zeeb, e perseguiram a Midian, e trouxeram as cabeças de Oreb e Zeeb a Gideão, além do Jordão. Então, Gideão, com seus 300, invadiram e tomaram Midian, com poucas pessoas, apenas com 300 guerreiros, não eram mais necessários que isso, pois a terra de Midian já tinha medo da invasão do povo israelita, os filhos de Deus, os homens de Deus. Então ficou fácil para eles fazerem esta invasão. Vamos agora para Juízes capítulo 8. Então os homens de Efraim lhe disseram: que é isso que nos fizeste, não nos chamando quando foste pelejar contra Midian? E repreenderam-no asperamente. Ele, porém, lhes respondeu: que fiz eu agora em comparação aos que vós fizestes? Não são porventura os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? Deus entregou na vossa mão os príncipes de Midian, Oreb e Zeeb. Que, pois, eu pude fazer em comparação ao que vós fizestes? Então a sua ira abrandou para com ele, quando falou esta palavra. E Gideão veio ao Jordão e atravessou, ele e os 300 homens que estavam com ele, fatigados, mas ainda perseguindo. Disse, pois, aos homens de Sucote: dai, peço-vos, uns pães ao povo que me segue, porquanto está fatigado, e eu vou perseguindo a Zeba e Zalmuna, reis dos midianitas. Mas os príncipes de Sucote responderam: já estão em teu poder as mãos de Zeba e Zalmuna, para que demos pão ao exército? Replicou-lhes Gideão: pois quando o Senhor entregar na minha mão a Zeba e a Zalmuna, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. Dali subiu Penuel, e falou da mesma maneira aos homens desse lugar, que lhe responderam como os homens de Sucote haviam respondido. Por isso também falou aos homens de Penuel, dizendo: quando eu voltar em paz, derribarei esta torre. Zeba e Zalmuna estavam em Carcor com o seu exército, cerca de 15.000 homens, nos restantes de todo o exército dos filhos do Oriente, pois haviam caído 120.000 homens que puxavam da espada. Subiu Gideão pelo caminho dos que habitavam em tendas, ao oriente de Nobá e Jogbeá, e feriu aquele exército, porquanto se dava por seguro. E fugindo Zeba e Zalmuna, Gideão os perseguiu, tomou presos esses 2 reis dos midianitas, e desbaratou todo o exército. Voltando, pois, Gideão, filho de Joás, da peleja pela subida de Eres, tomou preso a um moço dos homens de Sucote e o inquiriu. Este lhe deu por escrito os nomes dos príncipes de Sucote e dos anciãos 77 homens. Então veio aos homens de Sucote e disse: eis aqui Zeba e Zalmuna, a respeito dos quais me escarnecestes, dizendo: porventura já estão no teu poder nas mãos de Zeba e Zalmuna, para que demos pães aos homens fatigados? Nisso tomou os anciãos da cidade, espinhos de abrolhos do deserto, e com eles ensinou aos homens de Sucote. Também derrubou a torre de Penuel, e matou os homens da cidade. Depois perguntou a Zeba e Zalmuna: como eram os homens que matastes em Tambor? Responderam eles: qual és tu? Tais eram eles. Cada um parecia filho de rei. Então disse ele: eram meus irmãos, filho de minha mãe. Vive o Senhor, que se lhes tivesseis poupado a vida, eu não vos mataria. E disse a Jéter, seu primogênito: levanta-te, mata-os. O mancebo, porém, não puxou da espada, porque temia, porquanto ainda era muito moço. Então disseram Zeba e Zalmuna: levanta-te tu mesmo e acomete-nos, porque qual homem tal sua força? Levantando-se, pois, Gideão matou Zeba e Zalmuna, e tomou os crescentes que estavam aos pescoços dos seus camelos. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, assim tu como teu filho e o filho de teu filho, porquanto nos livraste da mão de Midian. Gideão, porém, lhes respondeu: nem eu dominarei sobre vós, nem meu filho, mas o Senhor sobre vós dominará. Disse-lhes mais Gideão: uma petição vos farei, dá-me cada um de vós as arrecadadas do despojo, porque os inimigos tinham arrecadas de ouro, porquanto eram ismaelitas. Ao que disseram eles: de boa vontade as daremos, e estenderam uma capa, na qual um deles deitou as arrecadas do seu despojo. E foi o peso das arrecadas de ouro que ele pediu 1.700 ciclos de ouro, afora os crescentes, as cadeias e as vestes de púrpura que os reis de Midian trajavam, afora as correntes que os camelos traziam ao pescoço. Disso fez Gideão um éfode e o pôs na sua cidade.
em Ofra, e todo Israel se prostituiu ali após ele, e foi um laço para Gideão e para sua casa. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a cabeça. E a terra teve sossego por 40 anos nos dias de Gideão. Então foi Jerubaal, filho de Joás, e habitou a sua casa. Gideão teve 70 filhos, que procederam da sua coxa, porque tinha muitas mulheres. A sua concubina, que estava em Siquém, deu-lhe também um filho, e pôs-lhe o nome Abimeleque. E morreu Gideão, filho de Joás, numa boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de seu pai Joás, em Ofra dos Abiesritas. Depois da morte de Gideão, os filhos de Israel tornaram a se prostituir após os Baalins, e puseram a Baal Berite por Deus. Assim os filhos de Israel não se lembram do Senhor seu Deus, que os livrara na mão de todos os seus inimigos ao redor. Nem usaram os beneficência para com a casa de Jerubaal, a saber, Gideão, segundo todo o bem que havia feito a Israel. Então, Gideão matou os reis matou reis e morreu. Matou os reis de Midian e, na sequência, morreu. E mesmo assim, a continuidade da, entre aspas, traição, ou como a palavra utilizada aqui, da prostituição dos filhos de Israel para com Deus. Vamos ver o que acontece na sequência. Já temos um novo personagem citado aqui, Abimeleque. Vamos lá então para Juízes, capítulo 9. Abimeleque, filho de Jerubaal, foi a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes e a toda a parentela da casa de pai de sua mãe, dizendo: Falai, peço-vos, aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, que é melhor para vós que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, ou que só um domine sobre vós? Lembrai-vos também de que vosso osso e vossa carne, sou vosso osso e vossa carne. Então os irmãos de sua mãe falaram todas essas palavras a respeito deles aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém. E o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, pois disseram: E nosso irmão. E deram-lhe 70 ciclos de prata da casa de Baal-Berite, com os quais alugou Abimeleque alguns homens ociosos e levianas que o seguiram. E foi à casa de seu pai, a Ofra, e matou a seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens sobre uma só pedra. Mas Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou, porquanto se tinha escondido. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Milo, e foram e constituíram o rei Abimeleque, junto ao carvalho da coluna que havia em Siquém. Jotão, tendo sido avisado disso, foi e, pondo-se no cume do monte Gerizim, levantou a voz e clamou, dizendo: Ouve-me a mim, cidadãos de Siquém, para que Deus vos ouça a vós. Foram uma vez as árvores ungir para si um rei, e disseram à oliveira: Reina tu sobre nós. Mas a oliveira lhe respondeu: Deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, para ir balouçar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: Vem tu e reina sobre nós. Mas a figueira lhes respondeu, dizendo: Deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, para ir a balouçar sobre as árvores? Disseram então as árvores à videira: Vem tu e reina sobre nós. Mas a videira respondeu: Deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, para ir balouçar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: Vem tu e reina sobre nós. O espinheiro, porém, respondeu às árvores: Se de boa fé me unges por vosso rei, vinde refugiar-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia do fogo do espinheiro, e devore os cedros do Líbano. Agora, pois, se de boa fé com retidão procedestes, constituindo o rei Abimeleque, se bem fizestes para com Jerubaal e para com a sua casa, e se com eles usastes conforme o merecimento de suas mãos, porque meu pai pelejou por vós, desprezando a própria vida, e vos livrou da mão de Midian. Porém, vós hoje vos levantastes contra a casa de meu pai, e matastes a seus filhos, 70 homens, sobre uma só pedra. E Abimeleque, filho de sua serva, fizestes reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é o vosso irmão. Se de boa fé e com retidão procedestes hoje para com Jerubaal e para com a sua casa, alegrai-vos em Abimeleque, e também ele se alegre em vós. Mas se não, saia fogo de Abimeleque e devore os cidadãos de Siquém e a Bet-Milo, e saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, e devore Abimeleque. E partindo Jotão, fugiu para Beer, e ali habitou por medo de Abimeleque, seu irmão. Havendo Abimeleque reinado 3 anos sobre Israel, Deus suscitou um espírito mau entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e estes procederam aleivosamente para com Abimeleque.
para com a violência praticada contra 70 filhos de Jerubaal, como também o sangue deles recaíssem sobre Abimeleque, seu irmão, que os matara, e sobre os cidadãos de Siquém, que fortaleceram as mãos dele para matar a seus irmãos. E os cidadãos de Siquém puseram da emboscada contra ele, e sobre o cume dos montes, homens que roubavam a todos aqueles que passavam sobre eles no caminho. E contou-se isto a Abimeleque. Também veio Gaal, filho de Ebede, com seus irmãos, e estabeleceu-se em Siquém, e confiaram nele os cidadãos de Siquém. Saindo ao campo, vindimaram as suas vinhas, pisaram as uvas e fizeram uma festa. E, entrando na casa de seu Deus, comeram e beberam, e amaldiçoaram a Abimeleque. E disseram Gaal, filho de Ebede: Quem é Abimeleque? Quem é Siquém, para que sirvamos a Abimeleque? Não é porventura filho de Jerubaal? E não é Zebul, o seu mordomo? Servi antes aos homens de Amor, pai de Siquém. Pois por que razão serviremos nós Abimeleque? Este povo estivesse sob a minha mão, eu transtornaria Abimeleque e ele diria: multiplica o teu exército e vem. Quando Zebul, o governador da cidade, ouviu as palavras de Gaal, filho de Ebede, acendeu-se em ira, e enviou secretamente mensageiros a Abimeleque para lhe dizerem: Eis que Gaal, filho de Ebede, e seus irmãos vieram a Siquém e estão sublevando a cidade contra ti. Levanta-te, pois, de noite, tu e teu povo que tiveres contigo, e põe-te de emboscada no campo. E pela manhã, ao nascer do sol, levanta-te e dá golpes sobre a cidade. E saindo contra ti Gaal e o povo que eu tiver com ele, faze-lhe como te permitirem as circunstâncias. Levantou-se, pois, de noite Abimeleque e todo o povo que com ele havia, e subiram e puseram emboscadas a Siquém em 4 bandos. E Gaal, filho de Ebede, saiu e pôs-se à entrada da porta da cidade. E das emboscadas se levantou Abimeleque e todo o povo que estava com ele. Quando Gaal viu aquele povo, disse a Zebul: Eis que desce gente dos cumes dos montes. Respondeu-lhe Zebul: Tu vês as sombras dos montes como se fossem homens. Gaal, porém, tornou a falar e disse: Eis que desce gente no meio da terra. Também vem uma tropa do caminho do carvalho de Meonenim. Então lhe disse Zebul: Onde está agora a tua boca com a qual dizias: Quem é Abimeleque para que o sirvamos? Não é esse, porventura, o povo que desprezaste? Sai agora e peleja contra ele. Assim saiu Gaal à frente do cidadão de Siquém e pelejou contra Abimeleque. Mas Abimeleque o perseguiu, pois Gaal fugiu diante dele, e muitos caíram feridos até a entrada da porta. Abimeleque ficou em Arumá, e Zebul expulsou Gaal e seus irmãos para que não habitassem em Siquém. No dia seguinte sucedeu que o povo saiu ao campo. Disto foi avisado Abimeleque, o qual, tomando o povo dividiu em 3 bandos, que pôs de emboscada no campo. Quando viu que o povo saía da cidade, levantou-se contra ele e o feriu. Abimeleque e os que estavam com ele correram e se puseram à porta da cidade. E os outros 2 bandidos deram de improviso sobre todos quantos estavam no campo, e os feriram. Abimeleque pelejou contra a cidade de todo aquele dia, tomou-a e matou o povo que nela se achava, e, assolando-a, semeou de sal. Tendo ouvido isso, todos os cidadãos de Migdol-Siquém entraram na fortaleza, na casa de El-Berite. E contou-se a Abimeleque que todos os cidadãos de Migdol-Siquém se haviam congregado. Então Abimeleque subiu ao monte Zalmon, ele e todo o povo que com ele havia. E tomando na mão um machado, cortou um ramo de árvore, e levantando-o, pô-lo a seu ombro, e disse ao povo que estava com ele: O que me vistes fazer, apressai-vos a fazê-lo também. Tendo, pois, cada um cortado o seu ramo, seguiram Abimeleque. E pondo os ramos junto da fortaleza, queimaram-na a fogo com os que nele avistavam. De modo que morreram também todos os de Migdol-Siquém, cerca de 1000 homens e mulheres. Então Abimeleque foi a Tebes e a sitiou e tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma forte torre, na qual se refugiaram todos os habitantes da cidade, homens e mulheres. E fechando após si as portas, subiram o eirado da torre. E Abimeleque, tendo chegado até a torre, atacou-a e chegou-se à porta da torre para lhe meter fogo. Nisso uma mulher lançou a pedra superior de um moinho sobre a cabeça de Abimeleque e quebrou-lhe o crânio. Então ele chamou depressa o moço, o seu escudeiro, e disse-lhe: Desembainha a tua espada e mata-me, para que não se siga de mim. Uma mulher o matou. E o moço o transpassou e ele morreu. Vendo, pois, os homens de Israel que Abimeleque já era morto, foram-se cada um para o seu lugar. Assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que havia lhe falado.
feita a seu pai, matando os seus 70 irmãos. Perdão. De novo. Assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que tinha feito a seu pai, matando os seus 70 irmãos. Como também fez tornar sobre a cabeça dos homens de Siquém todo o mal que fizeram. E veio sobre eles a maldição de Jotão, filho de Jerubal. Então, né, maldição de Abimeleque aqui acontecendo, ele que achou que seria um rei, acabou morrendo, né? Abimeleque, eu não consigo falar, gente, perdão. Né? E o povo de Israel também sofrendo maldições. É um momento, então, de muita situação de problemas, maldições, de traições do povo para com Deus, aparecendo novos líderes, novos reis, morrendo logo na sequência, muito problema. É um momento de muita transição e problemática e brigas, né, em relação a humanos, né, e Deus. Então, paramos por aqui, acabou ficando um pouquinho mais longo o vídeo, mas demos conta dos nossos 3 capítulos, então espero que vocês tenham curtido, se inscrevam no canal, deem likes, comentem, compartilhem para fortalecer o nosso canal. Então, me despeço e nos vemos amanhã. Valeu!